Bom dia, pessoal. Estamos agora na terceira semana do PET de Filosofia. Vamos fazer um pequeno resumo do que a gente passou nas 3 semanas anteriores. Primeira semana, a gente trabalhou um pouquinho Sócrates e a maiêutica, certo? A arte de partejar ideias, de fazer nascer as ideias, a partir da alegoria da caverna de Platão, certo? Então, quando a gente sai do senso comum, se observa o mundo, nossos olhos são abertos, nossa visão se modifica. E aí a gente começa a questionar. Esse é o primeiro ensino da filosofia. Na segunda semana passada, a gente trabalhou um pouquinho com Maquiavel e eu inseri um pouquinho a situação do Kant, para a gente ter duas visões diferentes. Porque nós estamos a partir dos valores morais da política. É uma forma de ver também. Porque quando a gente percebe o mundo, a gente critica. Agora, os questionamentos exigem um posicionamento, e ele precisa estar além da opinião. Ele tem que ser baseado em fatos, em argumentos válidos. Não é qualquer argumento, tem que ser argumentos válidos. Ele precisa estar além do eu acho. E como é que a gente faz isso? A gente precisa de um método. E hoje, nessa semana, quem nos vai ajudar com isso já é o de uma frase que você já conhece, que é o cogito ergo sum. Quem vai nos ajudar nesse trabalho é um velho conhecido nosso, chamado Descartes. Vamos relembrar um pouquinho. Descartes é um matemático, e por acaso é filósofo também. E aí a gente tem, de onde é que vem o nome dele? A gente tem aí o plano cartesiano da matemática. Está aqui uma imagem para você dar uma olhada. Ele contribuiu muito para a filosofia, principalmente por causa dessa perspectiva da matemática, que é uma ciência exata. Para o Descartes, esse princípio da matemática pode ser usado dentro da filosofia. Ele vai tentar resolver alguns dos primeiros problemas da filosofia. E qual é o primeiro problema da filosofia? É o problema da existência. Como é que nós podemos provar que nós existimos? Parece uma questão só de filosofia, de quem fica nas nuvens. Mas, na verdade, é uma situação muito complexa para a nossa realidade. Quer ver? Vamos dizer que você tem 5 sentidos, certo? Você já tem esses 5 sentidos, e nós já falamos sobre isso. Agora, se você perdê-los, todos eles, como é que você sabe que você existe? Porque eu vejo você e você me vê, a gente diz que nós existimos. Porque eu te ouço e você me ouve, você acha que existe alguém falando com você. Porque quando a gente se toca, usa o tato, também a gente pode sentir quando o outro existe. Tá bom. E se a gente perder tudo isso? Como é que a gente sabe que a gente existe? Precisa de uma informação exata, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Não pode? Dá uma olhada nessa imagem aí da tela. Me fala alguma coisa. Eu tenho 3 ou 4 barras. Você já conhece isso, não é? Isso tem um nome, não tem? Todo mundo já conhece isso, não é? Isso é o nome de ilusão de ótica. Então, o nosso sentido da visão pode ser enganado. Quantas vezes, às vezes você andando de carro, você olha para o carro do lado e aí você acha que ele está andando para trás em vez para frente. É uma ilusão de ótica pelo movimento. Quantas vezes você escuta, às vezes um helicóptero, um avião passando e acha que ele está vindo de um lado e na verdade ele está vindo do outro, porque tem uma reflexão do áudio em uma parede, por exemplo, e volta para você. É como se tivesse vindo de outro lugar. Então, os nossos sentidos podem nos enganar. E isso, para o Descartes, que é um matemático, é um problema muito sério. A matemática é uma ciência exata. Então a filosofia também tem que ter uma ciência exata. E aí ele formula aquela pergunta: como que eu faço para saber que eu existo? E tudo em filosofia, muitas vezes, é simples. E a gente tem que tentar buscar essa simplicidade. Será que existe algo que a gente não consegue deixar de fazer? Essa é a primeira pergunta do Descartes.
e dentro dessa resposta ele resolve esse problema da existência. Por quê? Se eu te pedir para de pensar, é possível? Não, você já pensou. Então, o pensar é uma prova da existência. Pensar é um exercício de quem pensa. Então, quem pensa, existe. Por isso a frase, penso, logo existo. Em latim, cogito, ergo sum. A gente pode ainda compilar um pouco para a filosofia, né? Questiono, logo sou. Nós já trabalhamos isso em março. Pega o seu caderno aí e a gente vai relembrar. Quando a gente estava começando a falar sobre ciência. Porque Descartes pega e escreve um livro chamado Discurso sobre o Método. Ele tenta elucidar, tenta dar uma série de passos onde os nossos sentidos não interfeririam mais na definição daquilo que é verdade. Né? Então ele parte de 4 princípios, que está aí no texto do seu PET. Pega o texto aí para você poder acompanhar. O primeiro ponto é evidência. O segundo, análise. Terceiro, ordem. E a 4, enumerar. Né? Esses são os 4 princípios que iniciaram o método científico. Tá? E todo o método científico é baseado nesses 4 pontos. Eles podem ser mais ou menos complexos, mas esses 4 pontos estão sempre na presença. E como é que funciona? Vamos entender de uma forma simples, examinando uma coisa que eu já fiz na sala de aula com vocês, mas vou fazer aqui novamente para a gente poder relembrar aqueles que não se lembram e aqueles que também não viram a aula, ok? O que nós vamos examinar? Tá? A pergunta é, a luz existe? Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Por quê? Eu tenho que definir a luz além dos meus sentidos. Tá? E aí, o primeiro passo que ele tem é a evidência. O que eu posso fazer da luz? Então eu tenho uma luz aqui que me ilumina agora, né? Ela está aqui do meu lado, tá? E essa luz, ela tem algumas características, e ela é um fato. Eu percebo que sem ela fica diferente. Tá? Então, mas eu não posso trabalhar com essa opinião. Eu tenho que fundamentar ela em algo, em informações gerais. Então, eu passo para o segundo passo. Eu faço perguntas sobre aquilo que eu quero estudar. Então, o segundo passo da análise, eu posso perguntar, que tipo de luz é essa? Então, por exemplo, eu posso chegar a usar essa luz, como você pode usar a luz da sua casa aí agora. Ela é quente ou ela é fria? Opa! Então, se é a luz do sol, ela é quente. Então, já tenho algo a dizer sobre a luz. Existe uma luz quente e existe uma luz fria. Segunda pergunta eu poderia fazer. Ela é natural ou artificial? Então, se seria o sol, eu seria natural. Se é uma lâmpada, é uma fonte de energia elétrica, seja de energia solar, é de uma outra forma. Tem outros tipos? Qual é a sua origem? De onde é que ela veio? São perguntas que a gente vai fazendo análise. E a cada pergunta dessa, né, eu passo e utilizo no terceiro passo do método de Descartes, que ele chama de ordem, de ordenação. A gente deve ordenar essas respostas para que a gente possa nos dar a característica dessa luz. Então você pode adicionar, por exemplo, uma situação da luz, ela é que cor? Ela é branca, ela é amarela, ela é azul, ela é verde. Mas espera aí, isso aí está dotado dos nossos sentidos. Tem uma forma de trabalhar isso além dos nossos sentidos? Se nós estamos procurando um fato científico, eu tenho que usar os parâmetros para que esse fato científico que eu quero elucidar, no caso a luz, valha em qualquer lugar. Então, eu tenho uma lâmpada aqui, né? Essa lâmpada aqui, ela tem algumas características. Então, na hora que você lê aqui do lado as informações que tem dela aqui, você vai perceber que ela vai te dar um parâmetro chamado lux, que é o padrão de luminosidade. Isso aí é uma informação que você ordena para que em qualquer lugar do mundo você informe lá qual o padrão de iluminação que você vai usar, o nível de iluminação. Também tem um negócio chamado temperatura da luz.
né? Então eu vou ter lá desde o ultravioleta até o infravermelho. Algumas partes nós não enxergamos, mas isso não indica que a luz não está lá. Então eu posso passar esse parâmetro de ordem para que, se alguém quiser fazer uma experiência da mesma forma que eu, independente dos sentidos das pessoas, elas vão conseguir replicar isso. Então, a ordenação é muito importante devido a essas informações que eu vou colocar. O último passo é enumerar. Eu enumero as características da lâmpada, no caso a luz que eu estou estudando, e esse objeto de estudo eu posso emitir um juízo sobre ele. Então eu posso falar, olha, existe luz branca e de outras cores, que eu divido isso em temperaturas. Existe luz natural e luz artificial. Existe luz fria e existe luz quente. Então, a partir dessas enumerações, eu coloco dúvidas, eu emito teses, eu emito informações. E isso cientificamente. Então, por isso que eu posso dizer que existe a luz ultravioleta e infravermelho, ainda que eu não consiga vê-las com o olho nu. Então, os meus sentidos estão fora disso. Essa foi uma grande contribuição do Descartes para a ciência e na nossa vida. Agora, Descartes não era perfeito e não tinha pretensão de ser também. Então, na visão dele, tem algumas coisas que são as perguntas que vocês vão responder aí do PET. Você tem que perceber uma coisa. O nosso pensamento não vem do nada. Tá? Então, eu já fiz um teste com você. Se eu pedir para você desenhar algo que não existe, você não consegue fazer isso. Por quê? Para você desenhar algo que não existe, você vai buscar parâmetros que estão na sua mente das suas experiências, daquilo que você percebe e conhece. Tá? Então, para ele, essa percepção, ela não vem do nada. Ela vem como se fosse o mundo de Platão, um mundo ideal. Tá? Ele vem de uma ideia, e essa ideia é uma racionalidade que todos nós temos. Tá? Então, nós nascemos com ideias. Tá? Nós somos dotados, as ideias ele chama de ideias inatas, nascem conosco a nossa capacidade de pensar, de elucidar problemas, de resolver problemas, de imaginar coisas. Tá? É um princípio inato. Tá? E essas, por ter nascido já conosco, lembre-se que Descartes é um cristão. Tá? Ele é um crente, é algo que acredita em um Deus. E ele leva essa crença na sua percepção. Então, essas ideias que estão em nós, como nós, para ele, fomos criados por um Deus, e dentro da perfeição, essas ideias são verdadeiras porque vêm de um mundo perfeito, de umas ideias verdadeiras. Então, ele não é um cético, algo que não acredita em nada. Tá? Ele acredita, sim, que as nossas ideias já nasceram conosco. Tá? O cético diria que as nossas ideias vêm do nada. Tá? A gente imagina do nada. Tá? Não é a ideia de Descartes. Vista essa ideia dele, que essas ideias vêm de um mundo verdadeiro, a gente deveria acertar sempre. Mas isso não acontece. Como é que Descartes resolve esse problema? Ele diz que em nós existe um gênio maligno, que nos engana, que faz com que nós achamos que seja uma coisa e ele leva o nosso entendimento para outra. É a figura do demônio, vamos dizer assim, tá? Dentro do nosso pensamento, que nos faz enganar. Né? Outros filósofos, Sartre, vai dizer que isso é má fé, que é algo que existe em nós, da gente sempre buscar pelo erro, muitas vezes, de sermos negativos, e aí vem o positivismo. Então tem um monte de outras perspectivas com respeito a isso. Mas Descartes resolve esse problema com essa ideia, olha, se o gênio tenta me enganar, como é que eu resolvo? Fácil, eu uso o método que ele criou. Então esse método científico, ele nos desliga as nossas opiniões sem fundamento. E esse é uma grande contribuição para o princípio científico. Então toda a ciência é feita disso. Lembre que nós estamos numa aula de filosofia. Então a filosofia não é uma ciência. Ela não trabalha com fatos e evidências. Ela trabalha com ideias.
mas ela dá contribuições, e esses questionamentos que a filosofia faz são os princípios da ciência. Então ela vai fazer as grandes perguntas que a ciência tenta responder. O papel dela é fazer perguntas. Então por isso fazer filosofia é tão importante. Você aprender a fazer perguntas verdadeiramente, ser perguntas fundamentadas, com método, com rigor, tá? Para a gente tentar encontrar a verdade, que pode mudar de um momento para o outro. O que era certo hoje, amanhã não é possível. Certo? Então, vamos agora para as duas questões do PET. Questão número 1. Por que não se pode dizer que Descartes é cético, apesar de sua dúvida ser a respeito de toda a realidade? Devido a um cético é uma pessoa que pergunta e desconfia de tudo, ele não tem certeza de nada. O Descartes é diferente, lembra? Ele é um crente. Ele acredita que fomos criados por um Deus e por aí vai. Ele é um cristão. Então, ele parte do princípio que a gente pode entender as coisas, né? Mas elas vêm das ideias inatas, daquilo que já nasce conosco, a nossa capacidade de pensar, de fazer perguntas. Por isso que ele não é um cético. Questão número 2. Esse aqui é um trecho das Meditações de Descartes. Você vai ler esse texto aí, tá? E aí eu tenho algumas situações. Vamos lá, eu não vou ler o trecho, tá? Tá aí no seu PET, pega ele na página e dá uma olhada. E a questão é, nesse trecho, o autor refere-se aos grandes poderes de um suposto gênio maligno. Com base na leitura desse trecho e considerando outras ideias contidas nessa obra de Descartes, redige um texto explicando como o filósofo se mostra capaz de vencer o gênio maligno. Eu expliquei aqui agora. Tá? Então dá uma olhada nesse texto, dá uma olhada no vídeo com cuidado e escreva com suas palavras. Esse é o exercício, você entender o valor do pensamento cartesiano para a filosofia e para toda a ciência. Tá bom? Espero que vocês tenham um bom estudo. Mandem as atividades aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí no canal para você me ajudar a encontrar mais alunos aí que estão perdidos dentro da filosofia. Tá bom? Um abraço para todos, a gente se vê na próxima semana.